Bom dia, querido irmão, graça e paz. Começamos mais uma escola bíblica dominical cheia de graça, cheia de verdade, para que cresçamos diante da vontade do Senhor. Estamos falando sobre família, isso mesmo. Hoje a lição de número 33, da página 148 da nossa revista Práticas Bíblicas. E hoje o assunto é bem interessante, digno de reflexão, de nós pararmos para pensar, porque, como eu já disse em lições passadas, nós temos estudado assuntos que vêm como introdução, nos mostrando como devemos pensar, como devemos agir, qual é a nossa ética, o nosso comportamento, como é que devemos nos portar mediante a moral, mediante as situações do mundo atual. Então, mediante a tudo isso, eu e você precisamos refletir, meditar na prática bíblica, na prática cristã de uma família. Como a família cristã deve viver, como ela deve trabalhar, como ela deve se portar diante de uma sociedade tão complexa, tão difícil, uma sociedade com tantos problemas morais, mas muitos problemas complexos, que eu e você, todo dia, temos que encarar, temos que resolver. E a lição de hoje fala sobre criação de filhos. Lembra que nós falamos sobre cosmovisão, ética? Então isso tudo foi sendo construído para que você pudesse agora parar para pensar e refletir sobre a criação dos seus filhos. E tem um texto interessante que está aqui na revista, que foi retirado do livro, sobre os princípios batistas, que diz assim: o casal deve partilhar ideias e ambições semelhantes e ser dedicado à criação dos filhos na instrução das disciplinas divinas. Isso exige o estudo regular da Bíblia e a prática do culto doméstico. Nesses lares, o Espírito de Cristo está presente em todas as relações da família. Olha que coisa interessante, irmão. Aqui já coloca para mim, para você, para todos nós, um ponto de vista bem abrangente, mas ao mesmo tempo específico, sobre como o casal deve se portar. E aí entra a questão de quê? Filhos. A criação dos filhos, ela tem que ser feita na instrução e disciplina divina. O que isso significa? A sua criação, a criação que você está dando aos seus filhos, precisa começar do alto, precisa vir de Deus, precisa ser orientada pelo Senhor. Porque nesse mundo de muitas vozes, de pressões seculares muito fortes, se você e eu não tivermos a sabedoria do Senhor, a orientação que vem de Deus, eu e você não vamos dar conta de educar, disciplinar, orientar, abrir mesmo o caminho para que os nossos filhos cresçam independentes, firmes no Senhor e como homens e mulheres honestos, como luzeiros no mundo, quer dizer, em meio às trevas, luzes que irão brilhar no futuro, ou por que não dizer, a partir de então, começaram a falar, começaram a pensar, por que eles não podem já refletir a imagem do Senhor? Por isso, queridos, cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós, que somos pais, que temos a responsabilidade, que temos o entendimento claro e preciso de que é muito importante que eu e você venhamos a ser instrumentos do Senhor para que os nossos filhos recebam uma instrução espiritual. A escola bíblica dominical na igreja, vídeos na internet, tudo isso pode ajudar o seu filho a entender a verdade do Evangelho. Mas nada substitui o que você pode passar para eles no seu dia a dia. Essa lição tem isso de uma maneira muito clara. Tanto que a primeira aplicação para a vida é o seguinte, olha que texto interessante. Educar pelo exemplo sempre foi o objetivo maior da humanidade. Muitas vezes os exemplos negativos superam os positivos. Como você tem ensinado no ambiente familiar? Então percebam, o autor vem traçando a ideia de exemplo, traçando a ideia de sermos exemplo. E a pergunta é, como você ensina? Obviamente ele quer que você diga, pelo exemplo. E é assim que a coisa funciona. Jesus Cristo fazia assim com seus discípulos.
venham e vejam. As pessoas viam, ouviam Cristo falar, mas também viam um homem manso, humilde, um homem com um caráter ilibado, um homem com uma perfeição no olhar, no agir, no amar as pessoas. E isso os impactou de tal maneira que nós estamos 2020 anos depois falando desse homem maravilhoso, que é ao mesmo tempo o nosso Deus maravilhoso, e com isso o seu exemplo marcou tudo, ao ponto do escritor dizer que Jesus foi exemplo em todas as coisas. Você é exemplo em casa? Na honestidade, no falar, no agir? Seus filhos estão te observando. Sua esposa está te observando, marido. Esposa, seu maridão está de olho em você. Somos exemplos que agradem ao Senhor? Mas pastor, eu sou filho, meus pais não são evangélicos. É você o exemplo da casa? É você o instrumento de Deus para que os seus pais conheçam Jesus? O exemplo conta muito, e isso é muito importante para todos nós. O texto bíblico escolhido para a lição de hoje é o Salmo 127, do verso 1 ao verso de número 5. Todo o Salmo é o nosso texto da lição. Vamos ler? Então já pega a sua Bíblia aí, vamos juntos ler Salmo 127, versículo de 1 a 5, que nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá, enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta, porque ele terá sempre alguém ao seu lado. Queridos, como é bênção sermos uma família aonde os pais são exemplos para os seus filhos. Como é importante isso. Por isso, vamos orar? Pai amado, nós mais uma vez nos achegamos a Ti nessa escola bíblica dominical com o intuito, Pai, de crescermos. Crescermos em santidade, crescermos espiritualmente, conhecermos a Tua verdade, Senhor Deus, mas ao ponto de termos intimidade com ela e nos aprofundarmos num relacionamento com o Senhor digno, Pai, digno de verdade, de termos muita intimidade contigo. Por isso, Pai, fale aos nossos corações nessa manhã, abençoe-nos, Senhor Deus, com as lições maravilhosas que já estamos tendo nessa revista e que ainda virão, Pai. Cuida de nós, pois somos totalmente dependentes do Senhor. Oramos agradecidos para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, o primeiro ponto da nossa lição, ele fala de uma responsabilidade intransferível. É muito simples essa matemática. Você tem a lição em casa, está com a revista na mão. Se você não está, a questão toda envolve o papel. Qual o papel dos filhos? Não cabe aos filhos ensinar, cabe aos filhos aprender. Cabe aos filhos entender as coisas a partir da instrução que o papai e a mamãe dá. Cabe ao papai e à mamãe ser instrumentos do Senhor na educação dos seus meninos. Nós somos pais e instrumentos para que os filhos alcancem em Deus sabedoria. Encontrem em Cristo salvação e encontrem no Espírito Santo a plenitude de vida. É você, pai, que tem essa responsabilidade. É você, mãe, que tem essa responsabilidade. E isso é intransferível. A lição diz assim: os filhos nascem e são educados numa família. Os pais são os provedores de afeto que tornam o ambiente favorável para que a educação ocorra. Nesse sentido, a unidade dos pais, os objetivos em comum, os propósitos espirituais devem ser claros e essenciais para a formação dos filhos. Então, um conselho de amigos. Se você, mãe,
está querendo educar o seu filho de uma maneira, mas o pai pensa de outra maneira, vocês dois precisam conversar. Não é querer impor para a mãe ou impor para o pai um pensamento, e tem que ser desse jeito, tem que ter diálogo na casa. A casa precisa ser envolvida pela comunicação saudável. Se você, mãe, não consegue dialogar com o marido, e você, maridão, não consegue conversar com a sua esposa, para chegarem a uma conclusão de como vocês devem proceder mediante a um processo dos filhos, vocês precisam de ajuda. E a primeira ajuda está na oração. Comecem a orar juntos. Comecem a pedir a Deus para entender qual é a vontade dEle para este casamento, para essa criação mediante o filho. Talvez o filho ou a filha estão passando por algum problema. Talvez estão passando por lutas bem difíceis. E aí, ao invés de vocês dois dialogarem, buscarem uma unidade de pensamento, terem carinho um com o outro para ter a paz do Senhor, para que a paz venha reinar, e com a paz venha o entendimento espiritual. Não, estão discutindo porque eu acho que é assim, eu acho que é assado. Isso não vai ajudar na educação, na criação espiritual dos seus filhos. Cabe a você, mãe, cabe a você, pai, entender plenamente que é a partir desse equilíbrio de valores aonde você, mãe, e você, pai, vão se juntar e entender o que fazer para agir com relação aos seus filhos, é que seus filhos terão a educação que agradará ao coração de Deus. A mãe vem de uma família, tem um histórico, tem todo um projeto de vida por trás, e o pai também não é diferente. O pai vem de uma outra família, de um outro contexto. Com isso, houve um choque cultural, cada um com suas ideias. No namoro, muita coisa se ajustou, mas após se casarem, alguns ajustes tiveram que ser feitos. Por isso que se fala que quando os dois casam, se tornam um só, porque cada um perde metade de si mesmo. E aí, meio com meio, dá um inteiro, se formam um só. Aprendam isso, até para a criação dos filhos, isso é muito válido. Você, mãe, você, pai, precisa entender, a criação e a educação deles está na mão de vocês. Isso é intransferível. Mas cabe a você, pai, cabe a você, mãe, compreender o papel também de dialogar um com o outro, para que vocês tenham ali o mesmo falar, o mesmo proceder, o mesmo agir. E isso faz com que os filhos entendam. Nós temos uma educação. Porque é muito complicado quando os filhos começam a perceber que a mãe fala uma coisa e o pai fala outra. Que a mãe dá um direcionamento e o pai dá outro direcionamento. Então é muito importante que vocês dois dialoguem juntos. Busquem orientação na palavra de Deus juntos. E há muitos livros bons, mas muitos livros bons sobre criação de filho à luz da Bíblia, que vocês podem ler juntos e aprender o que o Senhor tem reservado para a criação dos seus filhos. O salmo que nós lemos diz que feliz é aquele que tem, vários filhos, porque os filhos são bênção do Senhor, e eles lhes darão alegria amanhã, se forem criados debaixo da vontade do Pai Celestial. Guarda isso no seu coração. E eu falo isso com muita propriedade. Nós atendemos pessoas na igreja cuja criação dos filhos não deu certo, porque faltou diálogo entre o pai e a mãe. Filhos que lutam para se aprumar na vida, porque não há um diálogo legal dentro de casa. Se ajustem, pai, pois a tarefa e a responsabilidade é de vocês. Não é da escola, não é do pastor, não é da professora de escola bíblica dominical. A tarefa de ter os seus filhos educados é sua. E uma frase, enquanto eu li essa lição aqui, que me chamou a atenção, é que quando Deus nos dá filho, Ele nos dá a oportunidade de colocarmos em prática Mateus 28, 19 e 20, a partir da nossa casa. Vão e façam discípulos. Mas não é discípulo do Alessandro, é discípulo de Cristo Jesus. Deus, quando coloca um filho na sua mão, uma filha na sua mão, está te dando a oportunidade de ser o primeiro instrumento do Senhor para que você aprenda a discipular alguém.
Porque a Bíblia manda discipularmos pessoas. Os nossos filhos são discípulos de Cristo Jesus. Trate-os assim, que você verá o quanto seus filhos irão crescer diante do Senhor. Por isso, vem a perguntinha aqui para nós, né? Ao gerarem filhos, os pais são privilegiados com a responsabilidade de educar, de ensinar valores e formá-los moralmente. Como tem sido o desempenho dessa formação no seu lar? Vale a pena procurar outros pais para conversar? Vale a pena conversar com pais que têm filhos na mesma idade que você tem? A adolescência traz consigo, para nós, alguns desafios como pais, para sabermos interpretar algumas questões, compreender os nossos filhos, amá-los, compreender que eles também estão agora tendo que lidar com perguntas e situações que é da fase, que é do momento da vida deles. E aí cabe a mim como pai, cabe a você como mãe, cabe a todos nós como pais, agir com muito amor, com muita tranquilidade. Ao mesmo tempo, as criancinhas pequenininhas também precisam de orientação. São fases delicadas, onde está se formando ali um caráter, está se formando um jeito de ser, um comportamento, uma forma de agir. Cabe a mim e a você também nessa hora, sermos instrumentos do Senhor, gerando valores, formando moralmente ali um ser que amanhã será um exemplo na sociedade que está aí ao nosso redor e que cada dia que passa está muito mais complicada, está muito mais complexa, para que eu e você possamos experimentar de Deus orientações e sabedoria. Segunda lição aqui importante são filhos saudáveis, é o título que o autor colocou aqui. Os limites que os pais dão aos filhos criam o senso de autocontrole e assim também o incentivo à independência, os ajudam a formar controle e determinação, são elementos essenciais para o ser humano. Os filhos com autocontrole e com determinação irão se desenvolver numa vida equilibrada. Saber impor limites no comportamento e, ao mesmo tempo, não ser um controlador é um grande desafio para os pais. Gente, guarda isso que eu vou dizer para vocês aqui. Aonde está a chave do sucesso na criação do filho? Está no equilíbrio. Seu filho pode... Vamos colocar aqui, tá? Uma situação hipotética. Seu filho é menor de 18 anos. Ele decide ir para a rua 10h30 da noite. Você vira para ele e fala, você não vai. Mas aí o menino fala, não, eu vou. Aí começa agora um cabo de guerra. Não, eu quero ir, meus amigos vão, os pais deles deixam. Mas eu não sou como o pai deles. Eu não quero que você vá e você vai me obedecer. Não, mas eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E aí depois de um tempo você cede. Qual é a leitura que seu filho faz? O que seu filho aprende com isso? São pequenos detalhes como esse que vão mostrando até onde vai os limites. Até onde o seu filho percebe que você está cedendo. E em alguns assuntos, irmãos, nós não podemos ceder. Vai ser duro o cabo de guerra, não vai ser fácil impor algumas situações, porque precisamos impor para o bem deles, emocional e espiritual. Mas há situações que não vai ser fácil para você. Mas é papel seu fazer isso. Sabe por quê? Porque amanhã seu filho vai começar a trabalhar numa empresa. E ele vai chegar lá e ele vai achar que ele pode usar celular igual ele usa em casa. À vontade. Ficar no Zap Zap conversando com os amigos enquanto ele está trabalhando. E aí o patrão vai chamá-lo numa sala e vai dizer para ele, você não pode ficar usando o celular aqui enquanto é o expediente de trabalho. Ele vai tomar um susto. Por quê? Porque ele bateu de frente com um limite. Mas se em casa ele já aprende que a vida tem limites, que existem regras que não podem ser quebradas, que existem regras que são ali colocadas para o nosso bem-estar, seu filho já vai para a rua mais maduro, mais preparado. É complicado algumas situações? Sim, é complicado. Mas é para o bem dos nossos filhos. Isso vai gerar filhos saudáveis. Agora, tudo isso tem equilíbrio. Tem pais e mães que não são equilibradas na questão do limite.
E aí impõe sobre os filhos uma situação que gera um desconforto, pode gerar dores na alma, cicatrizes na emoção dele, que amanhã para resolver isso vai ser muito mais doloroso. Tamanha a imposição que foi colocado sobre a criança, sobre o adolescente, sobre o jovem. O diálogo é importante para que o seu filho entenda. Dizer para o seu filho, você não vai porque eu não quero e ponto, isso não vai gerar uma pessoa madura. Isso vai gerar uma pessoa doida querendo quebrar regra, mas doidinha para aprontar na primeira saída que tiver. Agora, se você chegar para o seu filho e falar assim, meu filho, a partir das 10 da noite é mais inseguro, e eu quero o seu bem, eu não quero que você seja assaltado, eu não quero que você veja uma briga, veja uma situação na rua muito mais complicada, eu quero o seu bem-estar, meu filho. Sem dúvida alguma, ele vai entender o seu zelo, o seu cuidado, o seu carinho. Por isso, não atue, não trabalhe de maneira ignorante com seus filhos, dialogue, converse. Aqui vai dizendo que a Bíblia apresenta uma série de limites. Os 10 mandamentos são exemplos e ensinam que pais e filhos devem buscar sabedoria. Limites e liberdade estão no plano de Deus para que o ser criado por Ele tenha experiência espiritual saudável. Presta bem atenção. Você não tem liberdade? Deus não deu liberdade para você ir e vir, de tomar decisões? Você está em Cristo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Mas Deus te deu liberdade. Claro que naquilo que Ele propõe e Ele define, as coisas vão fluir. É aquela coisa, né? A água do rio sempre vai correr para o mar. Mas tem questões que Ele coloca diante de você e você toma uma posição. Lembra lá no Velho Testamento, Josué? Olha, vocês escolhem a quem vocês vão servir. Ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras vocês estão habitando, ou aos deuses dos nossos pais. E aí, o que vocês vão fazer? Está aí. Ensina o seu filho a pensar. Quando ele vier com pergunta, faça novas perguntas. E é interessante, irmãos, quando eu paro para pensar, também na minha criação, como os pais e as mães, eles têm razão em muita coisa e nós não dávamos ouvidos. Nós não parávamos para ouvir o que eles diziam. Nós queremos quebrar a cara, né? Parece que é coisa do ser humano, isso a gente quer quebrar o nariz. A gente procura uma pessoa mais experiente para nos orientar numa situação, a pessoa fala, vai para a direita, nós vamos para a esquerda. Com isso, a gente quebra a cara. Mas a gente aprende lição com isso. Mas antes do seu filho aprender qualquer lição com a dor, porque quebrou a cara, converse mais com ele, dialogue mais. Eu lembro da minha mãe conversando comigo uma vez, ela me viu na praça com uns colegas, e ela falou, quem é aquele rapaz que estava perto de você lá? Falei, fulano de tal. Ela falou assim, meu filho, não anda com ele mais não. Falei, mãe, mas você nem conhece ele. Não anda com ele mais não. Se fosse você, não andava mais. Não me pergunte por quê, mas não ande mais com ele. Dias depois, sem querer, na garupa da bicicleta do meu pai, a bermuda dele rasgou. Ele arrumou uma confusão que tinha que pagar uma bermuda nova para ele. Foi na porta da minha casa, xingou a minha mãe. Minha mãe tinha razão. Não era para eu andar mais. Mas é minha cabeça. Até então nós jogava bola junto, a gente curtia a vida junto. Então é importante que a gente ensine nossos filhos a nos ouvir. E isso tudo é parte da vida saudável que nós queremos que eles tenham. A criação de filhos saudáveis implica um bom equilíbrio entre imposição de limites e a concessão de independência. Como os nossos filhos ficam felizes, principalmente no início da adolescência, quando eles começam a ir numa festinha de aniversário sozinhos. Que você para na porta com o carro, eles descem do carro e vão ali para aquele aniversário todos felizes. Como eles ficam alegres. Isso se chama independência. Eu estou aqui sozinho. Estou aqui com as meninas da escola, com os meninos da escola, ouvindo uma musiquinha, comendo um bolinho, tomando um salgadinho. Como isso é legal. Por isso, a gente precisa buscar esse equilíbrio. Mas tem hora para chegar em casa. Não pode ser solto. Não pode ser liberado de qualquer jeito. Então é importante que haja equilíbrio, que haja sabedoria, que haja entendimento nesse processo. Tá? A polarização
num desses pontos compromete a formação e o comportamento da criança. Lawrence Steinberg, em seu livro 10 Princípios Básicos para Educar Seus Filhos, explica que este equilíbrio entre o limite e a liberdade é dinâmico. Não é fácil de ser alcançado, pois os limites que são dados aos filhos são dinâmicos e mudam de acordo com o estágio de desenvolvimento da criança. É bom lembrar que os filhos irão tomar suas decisões sem a presença dos pais, e onde estiverem, irão tomar iniciativas e necessitarão de autodomínio. Por isso, pai, não adianta querer prender demais. Quanto mais você prende, menos experiência seu filho tem de maturidade, de autodomínio e de tomada de decisões. Eles irão errar. Nós erramos. Nós fizemos coisas que desagradaram aos nossos pais. Você pode bater no peito e falar assim, eu não desagradei meu pai em nada, fui obediente o tempo todo. Não, tem alguma história em que você desobedeceu, que não era para fazer, e você fez, que não era para ir, e você foi. Cabe a mim e a você, pai, mãe, ajudar os nossos filhos a pensar, a ter uma independência, a ter controle, a saber como lidar com as situações da vida. Isso é muito importante para cada um de nós. E quanto mais os nossos filhos forem cuidados, receberem zelo da nossa parte, melhor será para o nosso futuro como pai. Porque assim haverá diálogo entre pai e filho, entre mãe e filha, serão mais do que pais, serão confidentes, pessoas em que se pode confiar. Existe um dilema muito grande com relação a essa questão de se o pai deve ser amigo ou não do filho. E muitas pessoas creem que não. O pai não tem que ser amigo do filho, o pai tem que ser pai. Outros já falam que não, o pai precisa ser amigo do filho. Eu defendo a tese que em tudo isso tem que haver um equilíbrio. Antes que o seu filho confunda as coisas e ache que pode fazer como faz com os amigos da escola. Ou antes que ele ache você um sargento. Sabe? Aquela coisa militar, rígida, né? Não é por aí. Então é importante que você entenda que o seu filho, a sua filha, precisam crescer, amadurecer e se desenvolver para a honra e glória do Senhor. E o último ponto que nós chegamos aqui, que é o ponto 3, a influência continuada do pai. Os filhos já adultos devem obedecer aos pais? Com que idade poderiam deixar de obedecê-los? São duas perguntas que remetem a três palavras importantes sobre a influência contínua aos pais: obediência, submissão e honra. A obediência aos pais tem sentido de alinhamento, alinhar debaixo do dever. A submissão, alinhar-se debaixo pela devoção. E a honra é descrita em Efésios 6, 1 e 2 e Colossenses 3, 20, como a responsabilidade dos filhos para com os pais. Entenda isso com muito carinho, queridos. Eu devo obedecer ao meu pai até quando? Você tem que ouvir o seu pai sempre. Ouvir a sua mãe sempre. Seu pai tem 90 anos, você tem 60. Você tem 70. Ouça o seu pai. Pondere o que ele está dizendo. Na face da terra, não há pessoas que te amam tanto quanto o seu pai e quanto a sua mãe. Não há na face da terra pessoas que queiram melhor bem para você do que o seu pai e a sua mãe. Por isso, valorize o seu pai e a sua mãe. Valorize sempre, já é adulto, está grande, chegou aí aos 50, chegou aos 40, chegou aí aos 60, e o papai e a mamãe ainda estão vivos. Valorize. Para mim, a palavra valorização engloba essas três coisas: obediência, submissão e honra. Se chegou na idade, talvez, de colocar o pai ou a mãe num asilo, num lugar de repouso, para que termine bem os seus dias, cuidados, abençoados, não há problema algum com isso, desde que o lugar seja agradável, desde que o lugar dê um tratamento honroso ao seu pai ou à sua mãe, e que você constantemente esteja ali,
perto dele, perto dela, para orar, para conversar. Teve um asilo, se não me engano, em Santa Catarina, que eles fizeram, agora na pandemia, colocaram um plástico higienizável, e aí o filho ia lá visitar o pai, e abraçava o pai e a mãe pelo plástico, só para estar junto. Valorize, honra seu pai e a sua mãe, enquanto estiverem vivos, enquanto você estiver vivo, faça isso. Nem sempre os conselhos que seu pai dará vão te ajudar, porque nem sempre é o que seu pai entende, é o que sua mãe entende. Hoje em dia, eu e você estamos acostumados a lidar com tecnologia, com celulares, com computadores, notebooks, laptop, desktop, é tanto nome que tem, tablets, né? Seus pais não entendem disso, mas seus pais entendem de vida. E eles percebem quando alguma coisa está sugando a sua energia, está sugando a sua força, está tirando a sua paz. Então ouça os conselhos que ele tem para dar e pondere, coloca na balança. Isso vai ser honra para o seu pai e a sua mãe. E outra coisa, alinhe-se de baixo pela devoção. Sempre respeite, sempre abaixe a cabeça, sempre dê honra aos seus pais. Isto é fundamental. Daí vem uma aplicação para a vida. Aos pais foi dada a responsabilidade de educar, de ensinar os filhos. Aos filhos, de honrá-los continuamente. Para você, o que se constitui grande desafio nessa relação? Será que é dialogar com seus pais? Será que o desafio está no campo da honra? Ou no campo da submissão? De ainda tratá-los ainda com respeito? Pensa nisso, valorize isso, reflita nisso, isso é fundamental. Lembra que no primeiro ponto, no comecinho da nossa conversa, nós falamos de educar pelo exemplo? Como é que os seus filhos estão vendo você lidar com seu pai? Como é que os seus filhos estão vendo você lidar com sua mãe? Eles estão observando, e eles vão ver, e amanhã eles poderão falar assim, ele não estava nem aí, né? Então, já era. E aí então vem as considerações finais da nossa lição. Jesus Cristo, o grande reconciliador, está vivo e pode abençoar pais e filhos que se encontrem distantes. Os pais são treinadores, pastores e cuidadores do coração dos seus filhos. Não haverá paternidade influente sem a conexão próxima entre pais e filhos, filhos e pais. O desafio deste reencontro é para hoje. A responsabilidade dos pais é intransferível. Os limites precisarão ser estabelecidos e a autonomia com segurança deve ser outorgada gradualmente, sem extremismos, sem permissividade ou autoritarismos. Pais equilibrados que buscam a Deus e a palavra vão encontrar sabedoria divina e por ela serão guiados. A influência dos pais deve ser contínua e crescente na vida dos filhos. Ninguém poderia ser melhor para esse exercício dinâmico e abençoador. Você, pai, tem essa tarefa. Você, mãe, tem essa tarefa de dar limites e ao mesmo tempo de saber quando soltar a corda. Ao mesmo tempo, pai, você tem aí o dever de trazer os filhos de uma maneira justa e equilibrada à presença do Senhor, para que cresçam conforme a vontade do Senhor e ajam de acordo com a vontade do Senhor. É seu dever, é meu dever, é nosso dever de pai. Daí, mediante essa instrução, cabe a mim e a você assumirmos um compromisso sério diante do Senhor. Por isso eu quero orar mais uma vez. Eu quero orar pedindo a Deus sabedoria sobre a sua vida e que você tenha pleno entendimento do que Deus vai fazer na sua história. Pai amado, nós agora diante de Ti chegamos, ó Pai, na certeza que o Senhor falou aos nossos corações. Por isso, ó Deus, instrua-nos a vivermos conforme a Tua vontade como pais. Pais que alegram seus filhos, pais que abençoam seus filhos, pais que são instrumentos para que os meninos e as meninas cresçam, Senhor Deus, fortes no Senhor, cheios de graça e de verdade, Pai. Se há algum pai ou alguma mãe que está tendo dificuldade no relacionamento com seus filhos,
está tendo dificuldade no diálogo, está tendo dificuldade, ó Deus, em chegar a este coraçãozinho e orientá-los a viver melhor. Pai, sê com eles, derrame tua sabedoria, aquela sabedoria que nós pedimos lá de Tiago 1,5, Pai. Sê sobre eles e derrame, Pai, entendimento, aconselhamento espiritual, para que eles possam, Pai, em nome de Jesus, ser sábios o suficiente para guiar seus filhos em espírito e em verdade. Pai, dá-nos um culto agora pela manhã, abençoado, Deus. Orienta-nos na Tua palavra. E obrigado pelos 87 anos de nossa igreja, ó Pai. É a mão do Senhor, é o cuidado do Senhor sobre nós, nos fazendo ir mais além, além do que pedimos e além do que pensamos. Sê, ó Deus amado, com este culto, que é para Ti, ó Pai, para Te honrar e para edificar a igreja, para que juntos possamos ser a imagem e semelhança de Cristo Jesus em Governador Valadares. Nos abençoe, Paizinho amado, é a oração que faço em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Queridos, que Deus te abençoe. Daqui a uns minutinhos teremos um culto abençoado para a honra e glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fiquem com Deus, queridos. Até daqui a pouco.